Bom pessoal, dando continuidade agora na nossa terceira parte, vamos fazer o primeiro acesso no FirePep Sense. Já subi aqui a nossa máquina aqui Mint, né, onde a gente vai poder fazer o acesso no Fire. A nossa máquina Mint aqui, ela já está configurada na mesma interface de rede, igual está configurado o PFSense. Se ela está na rede interna, existe uma placa no PFSense também, chamada rede interna, né, chamada como LAN. Tá? Então, consequentemente, se a nossa máquina virtual ou os nossos computadores estiverem na mesma interface de rede, eles conseguem se enxergar, né, automaticamente o meu computador vai receber o DHCP que eu havia configurado anteriormente. Tá? Então, se eu der um if config aqui para a gente confirmar, a gente vai ver aqui que o meu Mint ele já recebeu, ó, 10.250.010. Esse aqui foi o start, né, o range de início do meu DHCP que eu configurei via CLI. Então ele já pegou aqui corretamente o IP que a gente havia configurado. Vamos fazer um teste aqui, 10.250.254, que é o IP da nossa caixa PepSense. Ó, a gente percebe que ele já está respondendo para a gente. Então se a gente abrir o navegador aqui, a gente vai conseguir provavelmente acessar o Fire sem nenhum problema. Então deixa eu abrir aqui o navegador, deixa eu fechar aqui e eu vou digitar lá o IP do Fire, 10.250.0.254. Ó, então eu já estou como se eu estivesse na minha rede local, eu já caí dentro do meu Fire PFSense. Então se eu digitar aqui admin PFSense, que é o usuário e senha padrão, ele vai me dizer, olha, bem-vindo ao PFSense. E aqui é um detalhe muito importante, pessoal. Logo de cara, ele dá um aviso de atenção para você. Olha, a conta, né, a senha do administrador local, ela é default. Então, ele já pede para que você faça a alteração já no primeiro acesso. É o que a gente vai fazer. Eu não vou seguir aqui o setup do PFSense, né? A gente não segue isso aqui. Eu, particularmente, não sigo o Wizard aqui. Então, eu faço as configurações de outra forma. Então, eu vou colocar aqui, eu vou definir uma senha nova o admin. Lógico, você vai definir uma senha forte, né? Ok. Então aqui a gente tem aqui o nosso Fire PFSense, né? A gente já tem a nossa interface do Fire PFSense, né, disponível para a gente poder fazer o acesso, né? Então ele vai carregar aqui as informações, né? Vai te dar umas boas-vindas, dar um obrigado por utilizar o PFSense, alguns avisos aqui da NetGate, etc e tal. E aqui, pessoal, a gente consegue fazer adicionar os gadgets aqui conforme a nossa necessidade, né? Eu sempre deixo aqui as informações do sistema, que são informações importantes, né? A gente pode ver aqui o nome do Firewall, né? A gente consegue ver a versão que está o Firewall, né? Inclusive, se existir alguma release nova do Firewall PepSense, ele vai te dizer assim, olha, existe uma release nova, existe uma versão nova, e essas informações elas vão aparecer aqui, ok? Informações de DNS, né, que é muito importante, né, informações de desempenho, inclusive, né, a utilização da CPU, quantidade de memória que está sendo utilizada, swap, o disco, né, se está sendo utilizado. Então a gente consegue ter aqui algumas informações muito importantes com relação à caixa que a gente acabou de configurar. E aqui a gente adiciona aqui alguns gadgets aqui importantes, né? Então aqui a gente já tem aqui informações sobre as interfaces. A gente consegue ter também as informações aqui de file logs. A gente consegue ter informações aqui de VPNs. A gente consegue ter informações do OpenVPN, status de serviço, né? Então a gente consegue ir customizando aqui conforme a nossa necessidade, tá ok? Então, os primeiros passos aqui, depois que a gente faz a configuração do Fire, a gente faz o primeiro acesso, é a gente fazer aqui as configurações de interface, né? Importante. Aqui está configurado para receber DHCP IPv6. Eu não vou, deixa eu só atualizar de novo aqui. Eu não vou utilizar DHCP6 aqui na minha rede, então eu vou tirar, tá ok? Algumas informações básicas aqui, eu vou dar um save. Perfeito. Agora a gente vai fazer a configuração aqui do General Setup, que é importante, né? Então a gente vai dar aqui a gente pode dar um nome para o nosso Fire, né? Definir um domínio para ele. Muito importante aqui, sempre definir um servidor DNS confiável, né?
Então a gente, opa, aqui está sem internet, então não está com saída, mas eu vou definir um aqui só por questão de didática, tá? Então você pode definir os seus próprios servidores de DNS aqui, que você preferir ou tiver, tá bom? É importante aqui, eu não costumo utilizar isso aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai utilizar o DNS do teu provedor. Se você não quiser, ou se você quiser utilizar o DNS do teu provedor, né, de internet, do teu modem, né, da tua casa, ou o DNS da tua operadora que está te entregando teu IP fixo, né, teu IP estático lá da tua empresa, ok, você deixa isso aqui habilitado e ele vai fazer aqui a leitura do DNS do teu provedor. Outra coisa, DNS a resolução behavior, tá? Por padrão, o PFSense ele sempre faz a consulta do DNS localmente. A primeira etapa é fazer a consulta do DNS localmente, tá? Então a gente sempre deixa aqui utilizar o DNS remoto, né? E ignorar o DNS local, né? Por questões já de consulta, de melhoria de consulta, né? Para a gente ser um pouco mais eficiente na consulta ali da resolução dos nomes, né, que a gente for acessar, que os nossos clientes forem acessar dentro da nossa rede, né, para ganhar celeridade, tá bom? É aqui importante também fazer aqui algumas configurações, né? Então, se você está na América aqui, se você está em São Paulo, você configura, né? É importante isso aqui, porque depois a gente vai precisar fazer um troubleshooting e você não quer que esteja com a hora errada, né? É importante definir o time zone corretamente, né? Para que a gente consiga ter um troubleshooting mais eficiente, né? Com a data e hora corretamente. Então, vou dar um save aqui. Ok, perfeito. Eu não quero utilizar o DNS do meu provedor, quero utilizar os DNS externos. Ok. Perfeito. Aqui a gente consegue ter as informações, né, de Firewall, né? Então a gente tem subcategorias aqui dentro do Firewall PFSense. Dentro de Firewall a gente vai ter ilhas, NATs, regras, schedule, traffic shape, virtual IPs. A gente vai ter aqui todos os serviços já de padrão do Firewall PFSense e também você consegue acompanhar os serviços que você instala posteriormente no Firewall PFSense, configurações de VPN, status aqui para você fazer um troubleshoot, né? Posteriormente, né? Se você tiver com algum problema, você vai verificar normalmente aqui em status. Fazer também troubleshoot muito utilizando a aba diagnósticos aqui, né? Verificando tabela de rotas, verificando o estado do pacote, né? Fazendo aqui DNS lookup, utilizando o command prompt do próprio PFSense. Então isso aqui são abas aqui muito importantes. Vejam que ele já conseguiu conectar na internet, ele já viu que existe uma versão chamada 2.8.1, né? Então a gente está utilizando a versão 2.7.2. Então o nosso Fire aqui já tem uma versão, algumas versões inclusive, para serem atualizadas. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade dando instrução de como fazer a configuração das regras de Fire, né? As primeiras regras, né? Quais são as ordens das regras, qual a diferença da regra a regra comum para a regra de NAT, né? Então na próxima aula a gente vai ter essa visibilidade.